alô polícia, cadê aquele efeito polícia? Alô polícia, adição. Alô polícia federal nas ruas, o Wellington Barros traz informação. Em Barros, começar o programa assim, ó. Alô polícia, eu tô usando um Exocet, hein? Se gritar, pega ladrão, trilha sonora não falta para o Brasil do Pilili. No Brasil do Pilili, tem Pilililili agora rodando aí pelas ruas. Barros, bom dia. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Tem Pirililili agora rodando aí pelas ruas. Barros, bom dia. Pois é, Pitoli, bom dia, um abraço a você, a todos que nos acompanham. É a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que inclusive aponta o senador Ciro Nogueira, do PP, como alvo de mandados de busca e apreensão. Pois é, desde o Ciro Nogueira, então. Ciro Nogueira no alvo aí da Polícia Federal. Querendo apontar quem será vice do Flávio. Exatamente. No alvo da... Tá certo. E aí, Barros? Segundo a TV Globo, Pitoli, a Polícia Federal está aí nas ruas, já prendeu inclusive um primo do Daniel Vorcaro, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas o que importa em relação ao Ciro Nogueira é que a PF diz que ele seria o destinatário central das vantagens indevidas de Daniel Vorcaro. Segundo investigadores, Ciro Nogueira instrumentalizou o exercício do mandato parlamentar em favor dos interesses privados do dono do Banco Master. A informação consta no relatório da Polícia Federal, descrito na decisão que embasou a operação de hoje. No documento, a polícia aponta como exemplo uma emenda apresentada pelo senador com o objetivo de ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. Esse texto, segundo a investigação, teria sido produzido pela própria assessoria do Banco Master. O documento teria sido enviado ao banqueiro Daniel Vorcaro e posteriormente entregue ao senador no endereço residencial dele. Ainda de acordo com a PF, a proposta apresentada ao Senado reproduziu integralmente a versão encaminhada pelo banco. Portanto, então quem faz o projeto de lei agora é o banco. Um projeto de lei, apresentado pelo senador no exercício do seu mandato, redigido por uma instituição financeira com absoluto interesse naquela pauta, Após a publicação dessa emenda, Vorcaro teria afirmado que o texto saiu exatamente como mandei, conforme o trecho citado na decisão. Ele diz que o texto foi integralmente como ele tinha encaminhado ao Ciro Nogueira. Ele manda para o Ciro... Ô, Barros, só aumenta um pouquinho a temperatura do ar para ver se... Parece um trator dentro do estúdio aqui agora. Aí, Luizão, a gente acho que vai dar para corrigir ali, ó. Um Chevroletzão, velho, aqui dentro do estúdio, pelo amor de Deus. Cuidado aí, Barros, vai atropelar. É o ar, Luizão, não se incomode. Barros, então, o Vorcaro mandou o texto do projeto de lei para o Fundo Garantidor do Banco Central, ao invés de ressarcir o lesado até 250 mil... Em 1 milhão, passar a ser 1 milhão. Tá legal. Entendeu? E aí o Ciro Nogueira... Pega o texto, isso não vale o feijão que come. Pega o texto em sua integralidade, certo. O texto enviado pelo Banco Master, pela assessoria, certo, que redigiu a emenda... Mas, ô Barros, uma dúvida. Apresenta. Seria uma assessoria jurídica, porque para construir um projeto de lei... Não seria nem você nem eu jornalistas, né? Tá. Assessoria jurídica do Banco Master. Será que tem a ver com os 129 milhões? Você entendeu minha dúvida? Entendi. Mas os 129 milhões era só para ações de compliance, só para garantir o acesso, né? Isso. Tá. Então não era para trabalhar muito também, porque aí você já quer demais. 129 milhões para ter acesso e escrever um projeto de lei... É demais, né, Barros? Demais. Então, vamos lá. Polícia Federal nas ruas, alvo Ciro Nogueira, busca e apreensão, tem a ver com um projeto de lei, que a turma do Vorcaro escreveu, e o Ciro Nogueira, amigo de toda a vida, vale lembrar, Ciro Nogueira é o amigo de toda a vida do Vorcaro. Publicou ou fez andar um projeto de lei
seguindo rigorosamente o texto original. Isso é um projeto de lei referente à questão do Fundo Garantidor de Crédito, da cobertura. Só que a Polícia Federal afirma aqui, segundo a TV Globo, que há notícia de circulação a partir da residência de Daniel Vorcaro de minutas de outros projetos legislativos de interesse particular, posteriormente remetidos ao gabinete do senador Ciro Nogueira. Em novembro de 2023, Vorcaro teria ordenado a retirada da residência do senador de envelopes que conteriam minutas de projetos de lei de interesse particular, posteriormente levados ao escritório indicado por ele para revisão e em seguida entregues já processados, revisados ao servidor vinculado ao parlamentar. Portanto, era uma troca. Ele pegava aquele projeto de lei na casa do Ciro Nogueira, segundo aqui a PF. O Vorcaro teria ordenado a retirada de envelopes com projetos de lei de interesse dele, mandado para a assessoria jurídica, que refez o projeto, corrigiu as emendas e devolvia ao gabinete do senador Ciro Nogueira. Informação da Polícia Federal, divulgada agora pela manhã pela TV Globo. O Ciro Nogueira fazia isso de maneira filantrópica? Isso, e o Master fazendo um papel de parlamentar, né? Um papel parlamentar. Do deputado, o senador Daniel Vorcaro. Senador Daniel Vorcaro. Entendi. Mas o Ciro Nogueira acho que fazia isso voluntariamente. Ele acho que é um coração bom, né? É amigo de toda a vida, né? Acho que não recebia nenhum trocadinho, né? Hã? Você acha que recebia algum trocadinho para fazer isso? Acho que não. Um coração bom, Ciro Nogueira, né? Ó, a nossa reportagem já entrou em contato com a assessoria parlamentar do senador Ciro Nogueira através da Débora Sena lá em Brasília. Eles ainda não têm uma nota oficial. Pelo menos acordaram ainda, muito cedo também. Tá muito a Débora está atrapalhando o sono dos caras. A polícia chegou cedo, não deu tempo ainda de redigir a Débora, nota. A polícia pega a turma de calça curta, 6 horas da manhã. Pois é. Não, quinta-feira já é de ir pra casa. Quinta-feira já tá em casa, né? Aliás, essa semana tá remota. Não, tá remoto. Tá remoto. Ô Barros, a Débora já acordou os caras da assessoria do Ciro? Eu já mandei mensagem pra Débora cedinho. Ela já tô no encalço aqui, vou correr. Então ela já conversou com a assessoria, com o gabinete do senador. Eles dizem que ainda não tem uma nota oficial e que assim que tiverem vão encaminhar. Mas e uma nota de $100? Será que eles têm? Isso provavelmente, né? Uma nota de 100 doletas os caras têm. Pois é. Ô, Pitoli, para completar só para essa informação, além do Ciro Nogueira, tem alguns mandados de busca e apreensão em relação a ele, a endereços dele, e tem um mandado de prisão para o Felipe Cansado Vorcaro. Cansado? Cansado. E a Débora vai acordar os caras. O cara já tem cansado até no nome. Felipe Cansado Vorcaro, ele é primo do Daniel Vorcaro e já está preso. Foi preso em Minas Gerais, pelo menos de acordo com as informações divulgadas aqui pela polícia. Negócio de família, então, né? Tem casos de família? Casos de família. Tem negócios de família aqui. Ô Barros, e o Ciro Nogueira não foi preso? Não foi preso. São mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira. Não vai demorar muito para Encana, hein? Pelo jeito que está caminhando essa carruagem, não vai demorar muito para Encana. Sabe o que eu me lembrei agora? Me lembrei da minuta do golpe que nunca existiu. Aquela minuta do Google, né? Que o Alexandre de Moraes disse existia, disse que encontraram na casa do meu amigo Anderson Torres. Aliás, o Luizão esteve comigo lá, numa noite muito especial, numa noite de muita emoção, né, Lu? Que nós vivemos ali na casa do meu amigo Anderson Torres. Aí disseram que ali encontraram uma minuta do golpe, que nunca existiu, nunca ninguém viu. Tudo isso porque o Mauro Cid, esse traidor Mauro Cid, que decidiu entregar a vida de inocentes, esse traidor que é o Mauro Cid, disse que tinha. Não, Pitoli, ele estava sob pressão. Tá aí o Felipe Martins, que passou 6 meses em cana, 10 dias numa solitária, ele não estava sob pressão? E aí decidiu delatar o Felipe Martins? Não, por quê? Porque é um herói. Porque é homem de fibra, é homem de caráter. É o filho da dona Cláudia e seu Carlos Antônio, ouvintes da Auriverde Brasil. Felipe é homem de verdade. Mauro Cid não. Mauro Cid, isso aí não pode chamar de homem de verdade, né? Um traidor, um delator, um sem vergonha desse? Hã? Hein, Mauro Cid? Você sabe o que você fez com a vida de todo mundo, né, amigo? E a minuta do golpe nunca apareceu. Mas as minutas de projetos de lei do Vorcaro estão aí, né? Nas mãos da turma do Ciro Nogueira,
E o Ciro Nogueira continua livre, leve e solto. O que vou esperar? Ele fugir do Brasil? Ô Ciro, chapinha tá quente, hein, velhinho? O amigo de toda a vida tá te entregando também, hein? Agora eu quero ver. É isso aí, vamos lá. A gente vai acompanhando por aqui. Sirene de polícia nas ruas. O Pinguim apertou o botão aqui, Edson apertou o botão por ali. A turma já, ó. Se gritar, pega ladrão. Ó, essa sirene é o pavor da turma, hein? Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Wellington Barros. Informação sobre Ciro Nogueira, Barros. Pois é, Pitoli, uma atualização dessa informação do Ciro Nogueira. Claro que a gente está entendendo e apurando ainda a decisão divulgada e inclusive, que culminou nessa quinta fase da Operação Compliance Zero. Agradecer aqui a nossa querida repórter Débora, que está nos ajudando nessa apuração. E ela me encaminhou aqui, Pitoli, a decisão do ministro André Mendonça. Nós temos já com a nossa produção. E me chamou a atenção aqui o item 3 da segunda página dessa decisão do André Mendonça, que aponta que o Ciro Nogueira recebia uma mesada de R$300 mil do banqueiro Daniel Vorcaro. E não está preso por quê, o Ciro Nogueira? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. No item 3 aí divulgado, nessa decisão divulgada aí pelo Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, que a peça policial, que seria o inquérito, né, esclarece que a apuração desse recorte específico decorreu de elementos constantes que apontam suposta atuação parlamentar em benefício de interesses privados do principal investigado da Operação Compliance Zero. Na sequência, o inquérito elaborado a partir de análise dos dados extraídos do aparelho celular de Daniel Vorcaro agregou elementos objetivos indicativos da prática de outros atos de ofício e do recebimento de vantagens indevidas. E aí mais abaixo diz o seguinte, confirmou a aquisição de participação societária com expressivo deságio, pagamentos mensais da ordem de 300 mil ou mais, além de outras transações atípicas atribuídas à estrutura vinculada ao parlamentar. Portanto, essa informação é um trecho aqui, né, da decisão do ministro André Mendonça, que traz ainda, Pitoli, eu estava lendo aqui, claro que essa é uma decisão muito grande, mas além desse pagamento, dessa mesada de R$300 mil mensais e que pode chegar a 500 mil, pelo menos essa informação divulgada aqui pelo Estadão, além disso, o Daniel Vorcaro também era responsável por pagar viagens aéreas, hospedagens, passagens, toda a atuação do Ciro Nogueira, praticamente, feita através de dinheiro do Banco Master. Essa é a decisão, a apuração, pelo menos, da Polícia Federal. A narrativa policial enfatiza que os elementos colhidos demonstrariam a existência de um arranjo funcional e instrumental orientado por benefício mútuo, extrapolando relações de mera amizade. Isso é o que diz a Polícia Federal. Portanto, além da condição do pagamento de viagens, passagens, hospedagens, como eu disse, para o senador, a informação de que o Daniel Vorcaro também pagava uma mesada de R$300 mil por mês ao senador Ciro Nogueira. Bom, eu vou fazer uma análise aqui, Barroso, e eu vou fazer uma linha do tempo para tentar explicar onde eu quero chegar. O presidente Bolsonaro, eleito em 2018 pelo PSL, que não existe mais, o 17, o presidente Bolsonaro foi aquele azarão. Ninguém apostava, ninguém acreditava e por isso chegou onde chegou. Por quê? Vale lembrar, em maio de 2018, um hacker foi contratado por Gilberto Kassab, o hacker traz essa informação, para hackear Bolsonaro, os filhos Flávio, Eduardo e Carlos e Adélio Bispo. Qual era o objetivo do hackeamento do presidente Bolsonaro em maio de 2018, ainda na condição de pré-candidato à presidência da República? Qual era a intenção? Era pegar alguma coisa da vida do presidente Bolsonaro para detoná-lo, tirá-lo do jogo, porque o sistema já tinha identificado Bolsonaro do radar. Sabe o radarzinho? O sistema, opa, que é isso aqui? Esse pangarezão, esse cavalão velho aqui. Esse aqui chama Jair Bolsonaro. É um deputado do Rio de Janeiro, representa tudo o que a população brasileira quer hoje, do ponto de vista de combate à corrupção, retidão, lisura, probidade, ser probo. Ih, mas quem é esse cara? Ah, mas ele deve ter algum rabinho preso aí, deve ter rabinho sujo, vamos hackeá-lo. Segundo o hacker, Patrick Brito, quem o contratou foi Gilberto Kassab, um dos cabeças do sistema no Brasil. Sistema político, né? O que encontraram contra o Bolsonaro? Nada, nada. Tanto é que, na sequência, Adélio Bispo vai para um estande de tiros em São José, na Grande Florianópolis, para tentar matar Carlos Bolsonaro. Para quê? Para intimidar o presidente Bolsonaro. Coisa de máfia, beleza? Explode o carro, entra no restaurante, dá uns tiros nos carros, coisa de máfia. Hein? Dom Corleone, hein? Já entendeu, né? Ia até fazer um trocadilho com o nome, mas eu posso me lascar. Então eu vou ficar quietinho. Mas você já entendeu, coisa de máfia. A gente mata o filho do cara, e aí ele vai ficar com medo, tira a candidatura e Alckmin vence. Porque tava tudo pro Alckmin vencer. Lula preso, né? Aí a gente tira Bolsonaro do jogo e pronto. Ó, Geraldo Alckmin venceu. Ó, meu Deus. Era isso que os caras queriam. Não deu certo. Aí o pangarezão, cavalão velho, passou e ó, venceu. Venceu. 2018, depois de uma facada que tentaram tirar a sua vida, não deu certo também. Deus quis que o presidente Bolsonaro ali estivesse e ele toma posse. Vou misturar um pouquinho aqui o assunto, ou a linha do tempo, mas vale a pena pra gente fazer esse resgate histórico.
O presidente Bolsonaro, até onde podia, vinha falando pra gente, me dê 50% da Câmara e 50% do Senado e a gente transforma o Brasil. Lembra disso? Naquela eleição, o PSL, um partido que nem existia, tão nanico que era, mas foi quem deu a oportunidade para Bolsonaro ser presidente, justiça seja feita, elegeu 55 deputados. Ou seja, pouco mais de 10% da casa. 10%. Bolsonaro assume em 1º de janeiro de 2019 e quem vai para a Casa Civil? Onyx Lorenzoni. Na sequência, Walter Braga Neto. Na sequência, Luiz Eduardo Ramos. O que o presidente Bolsonaro tentava com a substituição de ministros que comandavam a Casa Civil, a articulação política, o dia a dia do governo no que tange a governabilidade. Lembrando o seguinte, duas coisas sustentam o governo, governança e governabilidade. Governança é a técnica, a parte técnica. É o Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, né? É o Floriano cuidando dos Correios, o Marcos Pontes cuidando de Ciência e Tecnologia, Praia do Cara. Isso é governança. Governabilidade, a parte política, é o que Lula não tem, nenhum nem outro. Então Bolsonaro tinha muita governança e dificuldades na governabilidade. Por quê? Porque tinha que negociar com bandido, tinha que negociar com corrupto. E Bolsonaro mostrava nítida dificuldade para se relacionar com essa turma. Tanto é que, lá na ação do Mensalão, Joaquim Barbosa frisou, o único do PP, naquele momento, que não se deu bem no Mensalão do ponto de vista de levar graninha, dinheiro, foi Bolsonaro. O único que não aceitou a corrupção do Mensalão. Então, nitidamente, o presidente Bolsonaro, correto que é, honesto que é, tem dificuldades para lidar com essa turma, ok? Mas ele entendeu que ele precisava cuidar da governabilidade, porque senão ele seria empichado. Ele não conseguiria concluir o seu mandato. E aí, então, no dia 4 de agosto de 2021, ou seja, 2 anos e meio depois de assumir o posto, vendo que poderia sofrer ainda mais perseguição por parte do Congresso, Bolsonaro empossa Ciro Nogueira como ministro-chefe da Casa Civil. Qual foi a necessidade? Por que disso? Porque precisava ali alguém do centrão mesmo, aquele centrão cancerígeno, aquele centrão podre, tão podre que tá aí a notícia hoje. Podre, bandido, corrupto. Bolsonaro precisava criar uma relação, por mais triste que fosse, contrário aos seus propósitos, porque senão não terminaria o mandato. Lembrando que na vice-presidência, tinha um cara aqui, tá bravo comigo, eu não tô nem aí pra ele, usando o brochezinho da China. O único cara na vice-presidência não se envolve na trama golpista, não sei o motivo, não aparece em nada, que é o tal do Mourão. Mourão que aplaude intimidação de general em cima de parlamentar. Parece-me que tem um assessor do Mourão querendo falar comigo, pediu meu contato para algumas pessoas, mas ainda não me chamou. Não sei se vai ser igual Marcos Pontes, vai querer direito de resposta, mas o que eu tenho para dizer sobre o Mourão é isso. Bolsonaro deve ter logo depois da eleição falado, que merda que eu fiz em ter colocado Mourão como meu vice. Por quê? Seria empichado e Mourão, com o brochinho da China, né? Longe das confusões, não era um vice que defendia, a gente sabe disso, era figurativo, infelizmente, né? Um puta de melancia, a gente já sabe o que pensa o Mourão. Então não tinha vice-presidência. Tinha alguém pronto para assumir um posto, caso o presidente Bolsonaro fosse empichado. E aí então, Bolsonaro se rende, obrigatoriamente, não tinha outra saída ao centrão. E quem ele coloca? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Que, muito provavelmente, já entendendo e sabendo da força do cargo que tinha, se aproxima de Vorcaro, vira o amigo de toda a vida de Vorcaro, estabelece relações com outros da política, do judiciário, né, do legislativo, do judiciário. Então, é importante a gente entender, quando o presidente Bolsonaro diz, preciso de 50% do Senado, 50% da Câmara para governar, é importante a gente entender todo o contexto. Lembra que o Ciro Nogueira foi o primeiro a visitar o presidente Bolsonaro logo após o início do cumprimento da prisão domiciliar, ocorrido em 4 de agosto do ano passado? Quem foi o primeiro a visitar? Ciro Nogueira. Por que Alexandre de Moraes autorizou imediatamente Ciro Nogueira? Por que será? Por que será? O amigo de toda a vida de Vorcaro, mesadinha que parte de R$300 mil por mês, projetos de lei que foram encaminhados pelo Daniel Vorcaro e replicados na íntegra, sem alteração, por Ciro Nogueira, esse sem vergonha. Mas por que Alexandre de Moraes liberou automaticamente, imediatamente, Ciro Nogueira? Qual foi o recado dado por Ciro Nogueira a Bolsonaro logo depois do 4 de agosto de 2025? Qual foi o recado? Qual foi o recado que o sistema podre, corrupto, bandido levou para o presidente Bolsonaro? Porque amigo não é. Bolsonaro não anda com essa turma. Bolsonaro obrigatoriamente precisou andar com essa turma para tentar salvar o mandato. E se rendeu a essa porcaria chamada Ciro Nogueira. Que não me enganem, desde a primeira vez que eu ouvi, falei pro Bogo, o Bogo estava comigo, falei, isso aí não é dos nossos não, hein? Isso aí não é do time não, hein? Tá aí, comprovado. O amigo de toda a vida do Vorcaro recebia mesadinha
de no mínimo 300 mil por mês, entre outras vantagens indevidas, leia-se corrupção, bandidagem, e tá solto. Por que Ciro Nogueira tá solto, André Mendonça? Qual a dificuldade de prender um senador corrupto? Qual a dificuldade de prender quem tá no esquema? Por que busca e apreensão? Vai esperar o que ele fugir? Bom, a gente tem que estar atento aos desdobramentos dessa quinta fase da Operação Compliance Zero. O alvo é Ciro Nogueira, só que Barros vai trazer já outras informações sobre a delação de Vorcaro. O nome de Moraes já aparece. E já aparece o motivo pelo qual precisou empenhar 129 milhões de reais no pagamento para o escritório de Vivi. Já a gente vai tratar disso aqui. Então, de olho. Mas é importante a gente entender o que é o Centrão. Centrão é isso aí. Dinheiro do bolso, felicidade geral, mesadinha, projeto de lei que atende a turminha. Centrão é corrupção. Centrão é bandidagem. Mas a esquerda não é? É claro que, você sabe que eu penso da esquerda. Só que o Centrão é o seguinte, Kassab já tá olhando pro Flávio, Ciro Nogueira, esse mesmo, tentando trazer o nome pra vice-presidência do Flávio. E aí? A gente vai olhar pra isso pensando o quê? Se Ciro Nogueira quer proximidade com o Flávio, se Kassab quer proximidade com o Flávio, é porque o Flávio deve estar muito melhor do que as pesquisas mostram pra gente agora. Mas muita atenção, lembrando quem é quem nesse jogo. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.